Dividirei opiniões, eu sei, mas eu preciso dizer algo muito importante de forma muito sincera para você. Olhar para as vendas, para a comunicação, para a influência através dos 5 perfis comportamentais é, de longe, a maior besteira que você pode fazer para o seu negócio. E eu vou te explicar por quê e como é que existem formas mais práticas, formas mais estratégicas e inteligentes de você identificar o padrão emocional do seu lead, do seu cliente, e porque essa forma não é a melhor quando a gente fala de vendas, comunicação e persuasão. E aqui eu não espero que você concorde ou goste, mas eu espero que você tenha uma visão clara, científica e compreenda o porquê nós vamos aplicar uma outra forma, um novo olhar sobre o comportamento humano atrelado a decisões de compra, segmentação de mercado, ok? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carol Félix e se você está aqui é porque você gosta e deseja aprender mais sobre comunicação, vendas, comportamento inconsciente e traços de caráter. Eu faço tudo isso atrelando, unindo e conectando essas ciências, estes campos de conhecimento, para que você tenha cada vez mais uma comunicação persuasiva, clara e que atinge, obviamente, os resultados que você precisa para hoje. Vamos lá? Eu quero que você entenda que esse conhecimento, essa conexão de conhecimento acontece porque eu sempre bato na tecla em todos os meus vídeos, não só de estudos, bases científicas e artigos que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo, mas também com experiência. Eu sou jornalista por formação, sou formada bacharel em comunicação social e eu apresentei 937 programas para a TV, dos quais, ao construir como produtora executiva toda a estrutura e base desse programa, nós tínhamos objetivos claros, que eram vender. Porque todo programa de TV precisa vender algo, entende? Ou vender algo, ou uma ideia, ou algo que faça com que esse programa seja sustentável. Porque a TV nada mais é do que uma empresa de comunicação que desenvolve produção de conteúdo para vender um espaço, uma área a algumas marcas. Então, hoje, o que se faz na internet nada mais é do que uma grande extensão do que se fazia na TV. Porque na internet, o que você precisa fazer para vender? Qual que é a grande ênfase da venda aqui? Tráfego. Você sabe que não é, né? A dancinha do TikTok. Tem um ombro malhado. Não. A grande ênfase para você vender aqui é a produção de conteúdo. Então, se você entendeu como produzir bons conteúdos e que esses conteúdos falem diretamente com a área inconsciente do seu lead e seu futuro cliente, chances são de que você consiga converter mais e ter uma comunicação, do que eu vou chamar de comunicação de alta conversão para os seus conteúdos. E quando a gente fala de vendas e comportamento do cliente, porque quando a gente não é novo, não são novos os estudos de você olhar para as emoções e olhar para o comportamento desse cliente para entender como ele funciona, né, como ele sente ali, para pelo menos projetar como ele decide. Não é novo isso, tá? Lá na década de 60 a gente começou com essa conversa, esse desenvolvimento. E alguns teóricos vieram construindo essas estruturas porque a gente começava a entender, saímos da segmentação de mercado por demografia, ou seja, onde você mora, que idade você tem, qual o seu sexo. Eles começaram a compreender, peraí, isso aqui não é o suficiente. Parece que as pessoas que moram no mesmo lugar e que sejam do mesmo sexo, elas não se comportam da mesma forma. Quando diz que veio... né? Diz que veio foi ótimo. Você gostou desse negócio aqui, coisa de velho, né? Diz que veio, mas não veio. Brincadeira. Vamos para coisa séria aqui. Quando chegou esse conhecimento do DISC, rapidamente ele foi atrelado ao movimento da venda e dentro do mercado, porque isso foi muito ali naquela época em que a gente olhava para... tem um conceito que eu quero pegar aqui, PNL, lembrei, você me ajudou, obrigada, viu? Você soprou daí. PNL, né, Programação Neurolinguística. A gente queria olhar para o cérebro de alguma forma, entender como é que a gente vendia para essa pessoa. Nessa época, os coaches começaram a disseminar a ideia de que, ao olhar para os padrões comportamentais, para os perfis comportamentais, né, a gente conseguiria rapidamente entender como essa pessoa pensa e adaptar a comunicação, adaptar a oferta para esse público específico. No entanto, eu preciso que você compreenda por que olhar para o comportamento não é, de longe, a forma mais inteligente de você ajustar a sua comunicação para vender, ou para ser persuasivo, ou para entender essa pessoa.
Vou te dar um exemplo muito claro antes de seguir com essa minha estrutura, com a teoria que eu estou te apresentando aqui, tá? Com esse encaminhamento. Eu tenho apenas 4 filhas. Apenas 4 filhas. Sim. Meu marido é um sortudo, foi isso que você acabou de pensar. Maravilhoso, né? Não precisa falar nada, 4 meninas, né? 5 comigo. É um homem que ele é bem-aventurado, né? Olha, chega a me arrepiar, tá? Chega a me arrepiar, olha, ele não tem do que reclamar. Tudo as meninas falam por ele. Quando as minhas crianças, né, eram menores, e eu tenho uma pequenininha, um dia eu saí com ela e fui até o mercado com a Antonella, que é minha bebê. A Antonella, ela é assim, uma criança que, como qualquer outra, é curiosa, ela quer brincar, enfim, quer explorar. E ela estava dormindo, e quando a gente chegou lá no estacionamento do mercado, eu acordei, coloquei o sapatinho no pé dela e fui levando ela no colo. Quando chegou lá, soltei ela no chão para viver aquela aventura que a gente gosta de viver, que é quando a criança sai passando a mão na gôndola, né? Quem é que ama também ir no mercado com o bebê? Quem gosta, né? Eu sei que você odeia. Porque a criança já não quer mais ficar no carrinho, aquela fase de indo para 2 anos, não quer mais ficar no carrinho, e também no chão ela não para quieta. Essa que é a minha personal trainer, que é a Antonella, que me faz fazer 50 agachamentos diários. Tava lá no mercado, correndo, serelepando, daqui a pouco eu botei ela no chão, ela já começou a gritar. Chorando, brigando, deu 2 passos, brigou de novo, tentou rir, não conseguiu, caiu no chão, começou a pirar. E se você é pai, é mãe e já passou por um chilique público com essa criança, você não sabe exatamente o que fazer, né? Bom, você vai na altura da criança, faz todo aquele negócio, né? Gerald, por favor, filho, pare de agonizar no chão. E você vai tentar convencer aquela criança de sair da situação onde ela tá para minimizar a sua vergonha, né? A vergonha, meu Deus do céu, não eduquei a criança, não tô sabendo o que fazer, todo mundo olhando para você. E eu não sabia o que fazer porque eu não estava entendendo qual era o problema. O comportamento da minha filha naquele momento estava inadequado ao ambiente, à experiência, aos estímulos. Quer dizer, era um ambiente com muito estímulo, era para ela estar correndo, brincando naquela gôndola toda e eu fazendo agachamento tentando pegar ela. Mas não era o que estava acontecendo. Por algum motivo, algo aconteceu que despertou nela um comportamento diferente do que eu imaginava que ia acontecer. Corta para o seu momento de venda. Você foi lá e desenvolveu o melhor ambiente, a melhor experiência, a melhor campanha, o melhor vídeo. E quando jogou na mão do tráfego, eu gosto muito de exemplificar o tráfego da seguinte maneira. Tráfego, querido, é o Uber, né? É o motorista do aplicativo. Quando você coloca o seu saquinho lá, querido, leva lá, por favor, na casa da fulana. Ele só vai levar na casa da fulana. Quando chegou lá na fulana, fala, não gostei desse saquinho, não. Aí você vai falar assim, ô tráfego, caramba, hein? Ô, motorista de aplicativo, você não é bom não, hein? Ela não ficou com a sacola. O problema é a sacola, mulher. O que estava escrito nessa sacola? Qual era a cor dessa sacola? Qual foi a antecipação para essa sacola chegar na casa da Maria? Quais foram as informações que você entregou para o motorista de aplicativo, que se ele tinha que buzinar, se ele tinha que bater, se ele tinha que esperar na porta? Tráfego é isso. Então, para de culpar tráfego quando, na verdade, você não sabe direcionar uma comunicação assertiva para essa pessoa. Cortou para seus processos de venda, que assim como a minha filha, eu esperava que ela fosse agir de forma totalmente diferente, de acordo com os estímulos que ela estava vivendo ali, e não foi o que eu esperava. É o que acontece todo final de mês aí com você, que você não vende o esperado, não vende nem em cima, nem próximo do esforço gerado. Quer dizer, você gera muito esforço, desenvolve campanhas extremamente assertivas, de acordo com o comportamento que você imaginava que essa pessoa deveria ter aos estímulos que você trouxe. Corta para minha filha caída no chão, similar ao seu cliente, o seu lead, que está o quê? Inerte, distante e que não vai clicar em lugar nenhum e que não vai curtir nada, não vai engajar nada, não vai querer entrar, não vai comprar de você. A decepção que eu estava com a minha filha caída no chão é a mesma de você no final do mês. Mas ambos têm algo que a gente pode aprender. Porque se eu olho o comportamento da minha filha apenas, a decisão que eu tenho que tomar ali é a seguinte: eu pego essa criança, coloco o dedo num saco, sai correndo, antes que alguma outra mulher, mãe, veja e me julgue só no olhar. E deixa essa compra para depois. Ou eu vou tentar entender o que é que está por trás deste comportamento. E quando eu fui olhar,
O que estava por trás deste comportamento era o fato de que tinha uma pedrinha dentro do sapato da criança. E o fato só de eu tirar a pedrinha dentro do sapato dela foi suficiente, porque meu bebê tem um pezinho assim gordinho de pão de bisnaguinha, assim, ó, abertinho. E os sapatos que eu comprava para ela eram sapatos que eram mais fininhos. E eu fui percebendo que esse sapato juntava aqui numa unha que ela tem no dedão, que é culpa do pai dela, que é a mesma unha do pai, que encrava do mesmo jeito, quer dizer, um bebê que já encrava a unha. Quer dizer que ela precisava de um formato de sapato diferente, que sempre me dava uma dor de cabeça. Eu ignorei a forma como minha filha funciona, como o pé dela foi desenvolvido, a ponto de comprar um sapato que não dava certo. Toda vez que eu punha, dava um problema no pezinho dela. Ao identificar isso, eu mudei a abordagem, mudei o sapato e o comportamento foi alterado. Eureka! Se você olhar apenas para o comportamento do seu cliente, olha, ele age assim porque ele é dominante. Ele age assim porque ele é estável. Ele age assim porque ele é conforme. Se eu olhar só para o comportamento do meu cliente e não para o funcionamento dele, que é o que motivou o comportamento, rapidamente e claramente, eu não vou conseguir entender onde é da minha campanha, em qual ponto da minha campanha de vendas, em qual ponto da minha comunicação que eu mandei ele embora. Eu não vou saber. Mas, a partir de hoje, esse não vai ser o seu problema. O seu cliente não vai se jogar no chão esperneando, como a minha filha, e sair totalmente chateado porque você não soube identificar o que ele precisava. Você também não vai sair esperneando como um bebê no final do mês porque você não atingiu o objetivo e não sabe nem mapear onde é que estão os problemas da sua comunicação. Você vive aí, ó, eu estou usando o método, estou usando a copy, estou usando o jeito, estou usando o tráfego. Falta o quê, caramba? Falta você entender o funcionamento emocional inconsciente do seu cliente. Por quê? Você precisa olhar para o funcionamento e não para o comportamento. Porque quando nós olhamos para o funcionamento, e aqui eu me refiro aos 5 traços de caráter, e como o inconsciente dessas pessoas foi formado para que a comunicação e os processos de comunicação e decisão fossem únicos. Quando eu entendo isso, eu vou adaptar a minha comunicação ao funcionamento. Por exemplo, um único traço, ele pode ter, no mínimo, ou melhor, né? Um único traço não. Um único comportamento, que é, por exemplo, dominante, 3 dos 5 traços podem ter um comportamento dominante. Um tem um comportamento dominante porque ele tem medo de ser manipulado. O outro tem medo de ser envergonhado, de errar, de funcionar de uma forma diferente, enfim, de decepcionar as pessoas que ele ama. Então, ele começa a dominar tudo, todos os processos, para que tudo saia muito bem. O próximo, ele tem medo e pode agir com dominância, a depender da situação, porque ele precisa ser o primeiro. Se ele não estiver no centro, a comunicação, ele não é ninguém. Meu Deus, socorro, eu não vou ser vista, não vou ser lembrada, eu vou ser ignorada. Eu vou ser traída, eu vou ser jogada de escanteio. Cada um desses traços, eles podem agir com um comportamento dominante, mas por razões diferentes. Agora me diga, o que é mais importante? Você entender que eles agiram com dominância ou o porquê é que eles estão agindo assim? Faz diferença quando você mandar uma mensagem para o seu cliente e ele te ignorar, você sabe exatamente o que está passando na mente dele e como ele funciona? Faz diferença ou não? Ou, esse aqui é conforme. Tá, é conforme, mas por que é que ele está me ignorando? Eu vou te dizer uma coisa, se ele é conforme ou não conforme, eu não sei. Mas se ele for esquizoide, pode ser que ele até tenha pensado que tenha te respondido. Porque é tudo na cabeça dele, né? Será que eu respondi, não respondi? Ou respondi só mentalmente? E aí eu só escrevi aqui, mandei embora. Ou eu preciso de um tempo para pensar. E eu não quero que ninguém fique em cima de mim. A venda pessoal ali para o esquizoide é um desespero. O mundo online, digital, você comprar no Mercado Livre da vida, você comprar numa plataforma online, numa Shein, é o paraíso para esse perfil emocional. Ele não precisa se encontrar com um ser humano sequer. Entre o produto estar na casa dele, a não ser o cara que vai estar lá entregando o produto na porta da casa dele, sem emoção nenhuma, sem cobrança nenhuma, com toda a autonomia que ele precisa. Mas isso é um pesadelo pro oral. Pesadelo. Nossa, o quanto ele sofreu na pandemia. Quanto foi difícil pro oral na pandemia, que não podia se conectar com pessoas, encostar nas pessoas, abraçar as pessoas, falar com as pessoas. Cara, ele sofreu demais. O esquizoide até hoje não saiu de home office. O que você precisa entender é que esses comportamentos, eles estão
demonstrando algo mais embaixo, abaixo do iceberg. Porque esse comportamento, ele está demonstrando um funcionamento de uma dor existencial que foi construída lá na infância. Porque no final do dia, todos nós somos crianças buscando resolver esses buracos emocionais que foram construídos lá naquela fase em que a gente não tinha ferramentas emocionais para lidar com isso. E alguns adultos até hoje não têm a tal da ferramenta, né? A gente não sabe nem como é que eles fazem. Acho que põe um prego na parede, assim, no burro, né? Não tem ferramenta nenhuma. Então, a verdade é que, quando a gente olha para o funcionamento dessa pessoa, fica mais claro entender quais são os pontos da minha comunicação e da minha campanha de vendas ou da minha estrutura da oratória, como é que eu vou falar com essa pessoa e como ela vai responder, do que se eu olhar apenas o comportamento dessa pessoa. Olha, esta é uma aula para você entender a diferença entre comportamento e funcionamento. E se você quiser entender mais sobre esses assuntos, eu falo disso diariamente lá no meu Instagram. Quero que você vá para lá, mas vai lá no meu Instagram. Isso, me siga aí, é @carolfelixoficial. Você vai lá me seguir. Você já curtiu, né? Já comentou, porque nessa altura do campeonato a gente já é melhor amigo, né? Aqui, põe o dedinho aqui. Comigo, põe o dedo lá no botão e me segue logo nesse Instagram, tá? E compartilha esse vídeo, porque esse é um vídeo que vai dividir opiniões, sim, mas é um vídeo libertador, porque a verdade, ela liberta. E você vai compreender por que é que você tem esse conhecimento aplicado e não tá te colocando dinheiro no rabo, no bolso, na carteira, no cartão. Tá, então é sobre isso. E eu gostaria muito que você compartilhasse esse conteúdo. E toda vez que você der um likezinho aqui, você sabe, né? O YouTube pensa, pô, que legal, tem gente gostando disso aqui. Acho que eu vou mandar para mais pessoas. Vamos libertar mais pessoas através de uma comunicação eficaz. E vamos combinar que quando você conversa, pensa que chega a ser gostoso. Eu adoro uma publi bem feita. Eu gosto. Eu agradeço a pessoa. Quando a comunicação te desperta nostalgia, emoção, quando ela resolve uma dor existencial, você agradece a pessoa de estar te vendendo. A gente precisa dessa comunicação e dessa venda mais leve, dessa venda tranquila, dessa venda gostosa, para ser uma experiência. O processo de venda precisa ser uma experiência também para o seu cliente, não só a experiência começar no momento em que ele passou o cartão para você, mas enquanto você oferta e apresenta seus conteúdos, e convence ele de que você é a melhor pessoa do mundo, a rainha do deserto todo, você com certeza vai ter resultados melhores nas suas vendas. Eu quero que você comente aqui se você já fez esse teste de padrão de perfis comportamentais e qual é a sua opinião referente a isso. Carol, discordo, nada a ver. Escreve aqui, pelo menos engaja, né? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. E se você concorda, me diga o que te chamou a atenção e dúvidas também eu vou responder aqui abaixo. Um beijo, até a próxima.